Fala pessoal, hoje vamos falar sobre os relatos da primeira visão. Você sabia que tem mais de um relato que Joseph falou sobre a experiência que ele teve? Para aqueles que não sabem o que é a primeira visão, foi um acontecimento que aconteceu lá em 1820, quando Joseph Smith, um rapaz de 14 anos, orou a Deus, porque ele queria saber qual igreja era verdadeira, qual igreja ele poderia se unir, e ele queria receber remissão dos pecados dele. Com muitas igrejas, ele tinha essa dúvida, e ao ler uma escritura lá em Tiago 1,5, que fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, ele seguiu esse conselho na Bíblia e orou. E a primeira visão foi a visão que ele teve de Deus, nosso Pai Celestial, e Jesus Cristo, aparecendo a ele e respondendo às dúvidas que ele tinha e perdoando os pecados dele. Joseph, durante a vida dele, 4 relatos saíram da boca dele. 2 foram publicados e 2 foram achados em diários posteriormente. O primeiro relato é de 1832, alguns anos depois que ele teve a primeira visão. Esse relato, ele é Joseph escrevendo e ele foca mais na parte pessoal de Joseph. Fala sobre a inquietação dele sobre a salvação da alma, como ele queria a remissão dos pecados. Fala também qual igreja era verdadeira, ele queria ter isso. Ele falou: nossa, o Novo Testamento fala isso, mas eu não encontro uma igreja que prega a mesma coisa. Então fala sobre esse foco pessoal que ele tinha de encontrar salvação para a alma dele. Também fala nesse registro que o Senhor apareceu para ele e também que ninguém acreditou no que ele estava falando. O próximo é de 1835, alguns anos depois. Esse registro foi editado, esse relato foi editado para Warren Parrish, que era um visitante lá em Kirtland, e Joseph ditou esse relato e ele escreveu. E nesse relato fala também sobre qual igreja era a verdadeira, a pergunta de Joseph, fala sobre a oposição que Joseph sentiu enquanto ele tentava orar, fala que Deus e Jesus Cristo apareceram para ele e também fala sobre que anjos estavam presentes nessa visão celestial. O terceiro é de 1838, que é o mais conhecido, que é o que está canonizado na Pérola do Grande Valor, onde temos as escrituras. Joseph ditou isso para o jornal da igreja. Então, quando fazendo a Pérola do Grande Valor, reunindo, compilaram também Joseph Smith História, que era a história desde que ele teve esse sentimento até quando ele teve a resposta, 1838. E o último é de 1842. Acredito que a maioria de vocês conhece as regras de fé. As regras de fé foram escritas porque um jornalista pediu para Joseph falar o que a igreja acreditava, chamado John Wentworth. E Joseph escreveu essas regras de fé e também, o que acontece, ele falou sobre a primeira visão. Era uma carta bem longa e foi tirada um trecho falando sobre a primeira visão. Então esses são os 4 relatos da primeira visão que Joseph falou. Outros relatos também existem de pessoas que ouviram em sermões, leram diários ele disse que me disse. Então há outros relatos também, mas que Joseph ditou e escreveu são esses 4. E muitas pessoas falam, mas opositores da igreja falam, não, mas não devia ser assim, porque tem relato diferente, um ele fala uma coisa, outro ele esquece disso, como é que ele esquece isso que ele falou no outro? É interessante que, primeiro, vocês podem perceber que Saulo, que virou Paulo, ele fala a história dele para diferentes pessoas, diferentes públicos. E em cada história ele muda alguma coisa. Não que ele muda, mas como que é para um público diferente, ele acaba relatando de uma forma diferente. E alguém poderia dizer, nossa, essa visão não aconteceu. De fato aconteceu, e por ter vários relatos, aprova a veracidade. Outro também são livros sinóticos, que são o quê? Mateus, Marcos, Lucas, onde às vezes falam do mesmo milagre, falam do mesmo Jesus, obviamente do mesmo Cristo, falam das mesmas ocasiões, mas para públicos diferentes, são pessoas diferentes falando sobre aquilo. E alguém poderia dizer, não, isso, mentira, Cristo não curou sua pessoa. Mas não, por termos vários relatos, isso testifica e aprova que aquilo é verdadeiro. Então, não é porque temos vários relatos da primeira visão que ela é falsa. Isso não faz nenhum sentido. Se fosse assim, a história de Paulo seria falsa e os primeiros livros do Novo Testamento seriam falsos também. Mas sabemos que em todas essas histórias, o ponto principal, o meio, a essência é que fica. E a essência da primeira visão é qual? Joseph, um jovem de 14 anos, tinha perguntas.
tinha dúvidas sobre religião, ele queria saber qual era a verdadeira. Ele leu as Escrituras, foi para um bosque. Deus e Jesus Cristo apareceram para ele. E ali começou a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. A mesma igreja que Cristo estabeleceu está estabelecida hoje na Terra. E é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Espero que tenha sido claro esse vídeo para vocês. E qualquer outra dúvida você pode entrar em contato com a gente por aqui nos comentários, no Instagram, ou procurar fontes divinamente atribuídas, que são o quê? Fontes onde falam verdadeiramente da igreja, como o site da igreja e outros sites parceiros. Até a próxima.